por isto. Abra sua Bíblia, por favor, agora. Abra sua Bíblia, por gentileza, no primeiro livro do profeta Samuel. Abra sua Bíblia no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 3, capítulo de número 3, capítulo de número 3, e leiamos hoje o versículo de número 1 e vamos até o versículo de número 10. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 3, versículos 1 ao 10. Se você o achou, você pode dizer aleluia. Acompanhe a leitura, por gentileza, por favor. Versículo 1 diz: Eu, jovem Samuel, servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias, não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, os seus olhos se começavam já a escurecer, que não podia ver. Estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse ele: Eis-me aqui. E correu a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei eu, torna a deitar-te. E foi e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. Samuel se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei eu, filho meu, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez. E ele se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste? Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Pelo que Eli disse a Samuel: Vai-te deitar, e há de ser que, se te chamar, dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: Fala, porque o teu servo ouve. Amém. Por gentileza, tome seu assento. Eu vou pedir uma bondade aos irmãos. Por favor, não feche sua Bíblia. Mantenha sua Bíblia aberta neste capítulo. Mantenha a Bíblia aberta neste capítulo.
Eu vou falar um pouco hoje com os irmãos sobre os segredos para ser bem-sucedido no ministério. Os segredos para ser bem-sucedido no ministério. Mantenha esse texto aberto, que a gente vai caminhar um pouco no pano de fundo desses 10 versículos e vamos tirar algumas lições, alguns segredos para fazer uma aplicabilidade contextualizada ao ministério odierno de cada um de nós. Os irmãos sabem muito bem acerca do capítulo 3 do primeiro livro do profeta Samuel. E antes da gente caminhar neste pano de fundo, conscientizá-los que eu não vou falar nada que os senhores já não saibam. Eu vou apenas trazer à memória, à luz da Bíblia, aquilo que os senhores já conhecem. Nós vemos nesse texto sagrado uma liderança madura e uma liderança principiante. A liderança madura, representada no sacerdote Eli, e uma liderança que está iniciando na pessoa de Samuel. E o meu objetivo hoje aqui é mostrar e conscientizar os irmãos como conviver com uma liderança que a faixa etária é distinta. Como conviver com uma liderança se a experiência está desproporcional a nós que estamos começando? Como é este relacionamento? Como manter um relacionamento saudável quando as circunstâncias te influenciam a você tomar decisões precipitadas? Como você conviver com uma liderança sem tocar na unção e sem ferir a santidade de Deus? Como você expressar um comportamento aonde você não dá um passo à frente da sua liderança e você tem um temor de esperar o seu tempo chegar? Como conviver sem gerar conflitos e sem dar brecha ao adversário? Este capítulo vai nos proporcionar isto aqui. E só para a gente ter uma noção, você sabe que a Bíblia apresenta Samuel como jovem. E já para a gente começar a pensar, se você fosse pai ou mãe de Samuel, se você fosse pai ou mãe de Samuel, você colocaria seu filho para ser treinado ministerialmente com um homem nas condições do sacerdote Eli, já que Eli estava em um processo de finalização e em decadência em 3 áreas. Eli estava em decadência familiar, Eli estava em decadência ministerial e Eli estava numa decadência espiritual. Você pegaria o seu filho como um Samuel e colocaria para ser treinado como um sacerdote do nível de Eli? Você colocaria?
Se você tivesse a opção de treinar seu filho, treiná-lo com Abraão ou Eli, quem você escolheria? Se você tivesse a opção de treinar seu filho com Moisés ou com Eli, onde você colocaria o seu filho para ser treinado? Uma probabilidade muito grande de você colocar com Abraão, de você colocar com Moisés. Se fosse Elias e Eli, você colocaria para ele ser treinado por Elias, mas não colocaria para ser treinado por Eli. Ana não pensava igual nós pensamos. Ana colocou Samuel para ser treinado por Eli. E se der tempo, você vai entender a razão por que ela colocou Samuel para ser treinado por Eli. Quando você olha para o versículo 2, para o versículo 3, para a gente entender como que Deus cuida do seu povo, cuida do seu rebanho, você vai ver que no versículo 2, vai dizer que os olhos de Eli começavam a escurecer e ele já não podia ver. Você vai ver que no versículo 3 está escrito: antes que a lâmpada de Deus se apagasse. A lâmpada de Deus, no versículo 3, está se referindo ao candelabro, ou candeeiro, ou castiçal, que ficava no lugar santo dentro do templo. Só que diz no versículo 2 também que os olhos de Eli já começavam a escurecer e não podia ver. Jesus, no Novo Testamento, vai dizer que os olhos são as lâmpadas da alma. Então aqui nós não temos só a lâmpada do templo se apagando. Nós temos aqui também a lâmpada ministerial se apagando também. A chama não está alta, ela está diminuindo, ela está pequenina. Tanto a lâmpada ministerial do sacerdote Eli, quanto a lâmpada do templo. Aí você vai ver que Deus não permite Eli fechar os olhos e não permite a lâmpada do templo se apagar. Antes que as duas lâmpadas, uma venha se fechar e a outra venha se apagar, o que Deus faz? Deus brada dentro do templo, chamando Samuel. Por quê? Porque Deus sempre tem um mecanismo, uma estratégia, um método para a sua obra não ficar desprotegida. Deus sempre tem um meio, Deus sempre tem alguém, Deus sempre tem um caminho, Deus sempre tem uma alternativa. E antes que tudo termine ou se apague, Deus ecoa a sua voz para que a sua obra continue e prossiga e os seus propósitos não sejam frustrados. No entanto, Deus vai chamar Samuel. Parece que Deus está quebrando um princípio de autoridade espiritual, mas Deus não está. Porque dentro dos princípios éticos, Deus deveria estar falando, era com o sacerdote Eli, mas Deus não fala com Eli, Deus fala com Samuel. Não é que Deus está quebrando o princípio, é que Deus está ensinando que a sua obra nunca ficará sem um representante, sem um líder, sem algo debaixo da sua autoridade. Então, tanto as duas lâmpadas, os olhos de Eli, antes que se fechem, e antes que a lâmpada do templo se apague, Deus já chama alguém para dar continuidade aos seus desígnios, à sua vontade, ao seu propósito. É Deus ensinando que ninguém é insubstituível no seu reino. Ele sempre tem alguém para que a obra dele siga avante.
Só que há algo interessante aqui, é que o Senhor chama Samuel de forma personalizada. O Senhor não fala no templo aleatoriamente. O Senhor fala de forma direta, específica e personalizada. O Senhor diz assim: Samuel. O Senhor o chama pelo nome. E você vai ver algo assim, Samuel responde: eis-me aqui. Só que a Bíblia diz que quando Samuel diz eis-me aqui, a Bíblia diz que Samuel correu. Mas a Bíblia não diz que Samuel correu para o Senhor, para dizer ao Senhor, eis-me aqui. Samuel corre a Eli e diz a Eli, eis-me aqui, por que tu me chamaste? Eli vai dizer para Samuel, eu não te chamei, volte a deitar. O Senhor então vem pela segunda vez e diz, Samuel. Samuel levanta e sai correndo e vai a Eli pela segunda vez e diz, por que tu me chamaste? Eis-me aqui. E Samuel ouve Eli dizer, eu não te chamei, volte e vai deitar novamente. O Senhor pela terceira vez ecoa a sua voz, Samuel, Samuel, eis-me aqui, sai correndo e vai ao sacerdote e diz, eis-me aqui, por que tu me chamaste? Aí na terceira vez, ele vai entender que é a voz de Deus, e que Deus está chamando Samuel. Agora, antes da gente caminhar aqui, só para a gente formar esse pano de fundo, quem é que está chamando Samuel? Não é o Senhor? Mas Samuel vai ao Senhor? Ele vai ao seu líder, ele vai ao seu representante. Agora, Eli não estava em decadência familiar, ministerial, espiritual? E por que que Samuel não vai ao Senhor e vai a Eli? Por quê? Guarde isso que eu vou lhe falar agora. Porque para Samuel, ouvir a voz de Deus era a mesma coisa que ouvir a voz do seu líder. E ouvir a voz do seu líder era a mesma coisa do que ouvir a voz de Deus. Quando Samuel ouve o seu nome ecoar, Samuel, ele corre a Eli, porque no seu ouvido soa a voz do seu líder. Samuel está ensinando para nós o seguinte, quando o líder fala, é a voz de Deus. E quando Deus fala, é a voz do líder. Para Samuel não havia distinção entre a voz de Deus e a voz do seu líder. E vale salientar que o líder estava em decadência. Mas Samuel estava lá. Eis-me aqui, por que me chamaste? Mas não era o líder que estava chamando, era o Senhor. Porque Samuel não ouvia a voz de Deus, ouvia a voz do líder. E nós precisamos entender que quando o nosso líder fala, não é a voz do líder, é a voz do Senhor. Analisando a saúde espiritual, quem é que estava saudável espiritualmente? Samuel ou Eli? Samuel. Quem é que estava doente espiritualmente? Eli. Mas quem que vai discernir que é a voz de Deus dentro do templo? Não é Samuel. Então não julgue o teu líder. Não se levante contra ele.
Porque a tua saúde espiritual não é sinônimo de experiência com Deus. E Deus não quebra princípios. Você pode estar espiritualmente mais saudável do que o teu líder, mas a responsabilidade do rebanho não está contigo. Continua com teu líder. E quem vai discernir que é a voz de Deus não é você. Não confunda saúde espiritual com experiência com Deus. Samuel tinha saúde espiritual, mas a Bíblia vai dizer que ele ainda não conhecia o Senhor. Ou seja, ele era saudável espiritualmente, mas não tinha experiência com Deus. Só que Eli vai nos ensinar algo tremendo. Que Eli, quando chega no versículo 6, quando Samuel vem a ele pela segunda vez, ele diz assim: eu não te chamei, ó filho meu. Biologicamente, Samuel era filho de Eli? Não, ele era filho de Eucana. Mas Eli o chamava de filho. No relacionamento ministerial, precisamos resgatar um sentimento de família. E olhar para o nosso líder e ver a presença paternal nele. E nós nos comportarmos como filho. Enquanto na nossa liderança não tiver um relacionamento de filho para com pai, e com pai para com filho, teremos problemas. Eli chama Samuel de filho. Agora veja só, até o versículo 9, Deus chama Samuel por 3 vezes, repetidamente, não chama? E por que Deus chama Samuel 3 vezes? Porque Samuel está convivendo com um líder mais antigo do que ele, que está com problema espiritual, mas Samuel sabe estabelecer o princípio do respeito, da honra e da autoridade. E Deus o chama. E por Deus o chamar por 3 vezes, Samuel se comportar desta forma, olha para o versículo 10. No versículo 10 vai abrir um leque, diferente das 3 vezes. Olha o que está no versículo 10. Então veio o Senhor. Pare um pouco, deixa eu parar um pouco aqui nessa vinda do Senhor. Então veio o Senhor. Até então o Senhor está chamando Samuel. Mas não disse que o Senhor veio. Mas aqui não diz que primeiro o Senhor chama. Aqui diz que o Senhor veio. Veio aonde? Dentro do templo. Isso significa que Deus deixou o trono, deixou os querubins, deixou as miríades, e Deus, nas 3 primeiras vezes, Deus do trono ecoou: Samuel. Aí Samuel e Eli: por que me chamaste? Samuel, Samuel e Eli: por que tu me chamaste? Samuel, Samuel e Eli: por que tu me chamaste? Mas na 4ª vez,
Deus não chama do trono, Deus desce e vai dentro do templo. Olha aí, então veio o Senhor. É a primeira coisa. Deus vem e vai para dentro do templo. Olhe para o 10. Tem mais a segunda revelação. E ali esteve. Uma coisa é Deus vir e voltar. Outra coisa é Deus vir e ficar. Aí depois que o Senhor esteve, aí que o Senhor vai chamar. Agora, nas 3 primeiras vezes, Deus só chamou Samuel uma vez pelo nome. Mas quando o Senhor vem, quando o Senhor está, o Senhor vai chamar Samuel 2 vezes. Samuel, Samuel. Com quem diz, eu estou ratificando a tua chamada. Aí Samuel, baseado no conselho do seu líder, vai abrir os lábios e vai dizer, fala. Fala. Que o teu servo ouve. Eu fiz esse pano de fundo todo para a gente entender a importância do relacionamento ministerial. E eu vou tirar algumas lições, não mais do que 3. Eu vou usar um verbo e 2 palavras de tudo que eu tinha para falar aqui. Eu vou usar um verbo apenas e uma palavra para você não cometer pecado no seu ministério, não na quebra do mandamento, do 7º mandamento, mas tocando na unção do seu sacerdote. Olhe para o versículo número 1. Olhe para o versículo número 1. Vê se está escrito assim. E o jovem Samuel servia, está escrito servia, vem do verbo servir. Servia a quem? Servia ao Senhor, mas perante quem? Samuel não era autônomo, não era independente. Aqui nós temos 2 lideranças no versículo 1. Uma é uma liderança transcendental, outra é uma liderança imanente. Transcendental, que é o Senhor, imanente, que é Ele. Uma é uma autoridade divina, a outra é uma autoridade sacerdotal. E está dizendo que Samuel servia. O verbo servir é sinônimo, tanto no texto veterotestamentário quanto neotestamentário. O verbo servir é sinônimo de prestação de serviço, culto, adoração. Samuel está servindo ao Senhor, mas perante quem? A Ele. Não está dizendo que ele só está servindo ao Senhor, mas ele serve ao Senhor debaixo da autoridade de quem? Então é muito perigoso esses obreiros que dizem, importa obedecer a Deus, eu só tenho que dar obediência a Deus, eu só tenho que dar satisfação a Deus. Você está a um passo de um declínio da fé, porque a Bíblia ensina que você só pode ser saudável com Deus se você for saudável com seu líder.
Você só pode manter um bom relacionamento com Deus se você manter um bom relacionamento com o seu líder. Samuel servia ao Senhor, mas perante quem? A Eli. Sabe o que eu aprendo aqui? Sabe o que eu aprendo nesse verbo servir? Sabe o que Deus está nos ensinando? Valorize sempre os pioneiros do ministério a qual você está inserido. Samuel servindo ao Senhor perante Eli, Samuel está valorizando o pioneiro ministerial a qual ele está inserido. Ouça-me aqui. Não foi Eli que foi inserido no ministério de Samuel. Foi Samuel que foi inserido no ministério de Eli. Não foi o ministério de Florianópolis que inseriu no teu ministério. Foi você que foi inserido no ministério de Florianópolis. E sabe o que isso vai nos ensinar? Samuel servia ao Senhor, mas estava submisso a quem? À autoridade espiritual e sacerdotal de Eli. Sabe o que isso vai nos ensinar, querido? Toda pessoa que deseja ser bem-sucedida no ministério precisa estar debaixo de uma autoridade espiritual. Eu vou repetir. Toda pessoa que deseja ser bem-sucedida no ministério precisa estar debaixo de uma autoridade espiritual. E deixa eu dizer algo a mais para vocês. Mesmo que a sua comunhão com Deus seja mais excelente, seja mais profunda, seja mais íntima, seja mais saudável do que a do próprio teu líder, isto não te isenta de uma submissão ministerial. Porque olhando para uma saúde espiritual, a de Samuel era melhor do que Eli. Mas isso não isentou Samuel de submissão ao seu líder. Mesmo ele saudável, ele estava debaixo da autoridade espiritual e sacerdotal de Eli. Seu anel de grau não te dá direito a você pisar no teu líder. Você falar vários idiomas, seu líder ser restrito não te dá direito a passar à frente dele. Você ter dom de profecia, falar língua estranha, curar enfermo, fazer paralítico andar, ressuscitar mortos, isso não te dá direito a você quebrar princípio de autoridade espiritual. Você pode fazer cuspir fogo do céu, isso não te respalda diante de Deus. O que te respalda diante de Deus é a tua submissão debaixo da autoridade espiritual constituída por Deus sobre a sua vida. Talvez teu líder não saiba pronunciar paroxítona, proparoxítona, paralepípedo, pindamonhangaba, não sabe falar abóbora, mas ele é a autoridade que Deus constituiu sobre você. Eu vou mais além. Cada pessoa que deseja desenvolver um ministério com dignidade, com fidelidade, com hombridade, com caráter,
com responsabilidade, não pode viver sem um cordão umbilical ministerial. Todo obreiro tem que ter um cordão umbilical ministerial. Precisa de uma autoridade espiritual na sua retaguarda. Todo obreiro precisa de um templo para congregar. Todo obreiro precisa de um templo para ceiar. Todo obreiro precisa de um templo para frequentar a escola bíblica dominical. Todo obreiro precisa de um templo para dizimar, oferecer seu dízimo. Todo obreiro precisa de uma autoridade para ele prestar obediência. E receba esta palavra: não confundam obreiro com cobreiro. Hoje nós temos muito cobreiro e estamos escassos de obreiro. Obreiro que você não sabe sua origem, que você não sabe seu genitor, que você não sabe como ele foi formado, que você não sabe qual foi sua escola, que você não sabe qual é a sua linha teológica, que você não sabe quais são seus princípios, que você não sabe qual é a sua esposa, e você vai colocando no seu púlpito, na sua igreja. Cuidado, porque isso não é bênção, isso é maldição do teu ministério. Obreiro tem que ter cordão umbilical, tem que ter o pastor por trás. Deixa eu dizer algo para os senhores. Jesus, que era Jesus, tinha todas as prerrogativas para viver de forma autônoma, mas não viveu. E deixa eu abrir o leque para vocês aqui. Não confunda tua vocação com profissão. Não confunda tua missão com aventura. E não confunda a autoridade espiritual que Deus constituiu sobre você com fantoche. Teu pastor não é teu fantoche. Volto a afirmar, Jesus tinha toda a prerrogativa para ser autônomo. No seu ministério não dá obediência a ninguém. Mas ele disse assim: eu não tenho vontade própria. A minha vontade é fazer a vontade daquele que me enviou. Sabe o que ele está dizendo? A minha vontade é a vontade do meu líder. Obreiro não tem vontade própria. Você que dirige uma igreja, lá não é a tua vontade, é a vontade do teu pastor. Lá não é a tua voz, é a voz do teu pastor. Lá não é a tua autoridade, é a autoridade do teu pastor. E Jesus disse: minha comida e minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou. E chegou um momento que Jesus disse assim para os discípulos em João 10:30: eu e o Pai somos um. Sabe o que Jesus está dizendo? Se você olhar para o meu Pai, você vai me ver. E se você olhar para mim, você vai ver meu Pai. Você tem que dirigir igreja refletindo a imagem do teu pastor. A tua congregação não pode te ver. Tem que ver a imagem do teu presidente. Porque você e o seu pai na fé ou ministerial são um. Não adianta ele chegar aqui e ordenar: pinte a congregação de azul. E você chega lá e dizer: eu quero de amarelo. Você está a um passo do abismo. Certa vez perguntaram para Jesus: com que poder tu expulsa demônios? Jesus poderia dizer: pelo poder do meu nome. Jesus não disse: eu não expulso demônio pelo meu nome. Eu expulso demônio pelo dedo de Deus. Aí Jesus chegou na sinagoga
Lucas 4. Pegou o livro do profeta Isaías e começou a explicar. Sabe por que cego vem? Sabe por que coxo andam? Sabe por que surdo ouvem? Sabe por que leprosos ficam são? Sabe por que eu anuncio as boas novas? Não é porque sou eu. É porque o Espírito do Senhor está sobre mim. Olha o detalhe que Jesus vai dizer. E Deus me ungiu. Eu não faço isso por conta própria. Eu faço porque eu carrego a presença do Espírito Santo. E o meu Pai me ungiu. Eu fui ungido para isso. Vamos lá, Samuel servia ao Senhor perante Eli, ainda no verbo servir. Servia ao Senhor perante Eli, em que lugar? Em que lugar? No templo. Agora eu pergunto aos senhores, quantos calos Samuel teve nas mãos para construir aquele templo? Quantas gotas de suor Samuel derramou para construir aquele templo? Samuel nem era nascido, o templo já existia e Eli já era sacerdote. Quando Samuel chegou lá, encontrou tudo pronto. Deixa eu dizer algo para vocês aqui, e aperte o cinto, porque a aeronave vai decolar agora. Quando Samuel nasceu, Eli já era sacerdote, e era Eli que zelava pelo templo, que acolheu Samuel. Deixa eu dizer algo, eu estou falando da minha geração aqui. Cada um que faz parte dessa nova geração de obreiros, está desfrutando de algo que ele não plantou. Você está desfrutando de algo que você não plantou. A obra, o ministério, as igrejas, e a maioria que existem hoje de líderes, antecedem esses novos obreiros. Provavelmente a igreja que você está dirigindo, você não carregou um balde de concreto. Você não derramou uma gota de suor. Quando você chegou lá, você já encontrou. E como que você quer ser dono de algo que não é seu? E você diz, daqui ninguém me tira, daqui eu não saio, se você já encontrou pronto. Então eu vou falar a minha geração aqui. Por isso esses novos obreiros não devem desprezar, não devem confrontar, e não devem julgar ou condenar os patriarcas ministeriais, porque eles não conhecem a história desses patriarcas. Eu não concordo com esses pregadores covardes, que jogam a plateia no final de semana contra o pastor da igreja, dizendo, Deus vai pegar quem está embaixo, vai colocar quem está em cima, vai pegar quem está em cima, vai colocar embaixo. Isso é covardia, e fica condenando os homens de cabelos brancos, com ruga na face, chamando de mortos, de defunto ambulante, de porque não estão dando glória a Deus, porque eles não sabem o que é adoração. Eles acham que adoração é falar língua estranha e dar glória a Deus.
Deus, língua estranha demônio também fala, glória a Deus também demônio dá. Olha, adoração é algo no espírito, e isso é uma covardia, você pegar um homem que tem idade de ser seu pai, com marcas de rugas no rosto, com cabelo branco, que quando você nasceu, ele já estava na obra, quando tinha um veículo, era uma bicicleta, que rompia matas, floresta, fazenda, com uma lamparina, para pregar para uma alma, e não podia voltar para casa, tinha que dormir em tábua de madeira, por causa das feras do campo, atravessando o rio, passando lama, sacrificou a sua família, para hoje eu estar pregando em um púlpito, numa igreja como essa, quando ainda estava nas drogas, cheirando cocaína, se prostituindo, lá no mundão. Esse homem estava dando a vida, sacrificando a família, e agora vem aqui chamar de morto, de defunto, e dizer que Deus vai remover. Samuel não fez isso com Eli. Samuel respeitou Eli até o final, honrou Eli até o final. Não seja covarde com o seu líder. Não tem o que pregar, dá para outro pregar, mas não joga seu rebanho contra o seu líder. Você não conhece a história desses homens. Se existe hoje uma igreja para você pregar, um altar para você ministrar, um ministério para te credenciar, é porque esses homens passaram pelo deserto das lágrimas, pelo Getsêmani da provação, pelo vale da sombra da morte. Esses homens derramaram suor, doaram o seu sangue, passaram necessidades, sacrificaram suas famílias em prol da obra de Deus, e sem os recursos que hoje são disponíveis. Então eu vou dar um conselho à minha geração: não use a sua participação numa noite festiva para destruir aquilo que os homens de Deus levaram anos e anos para construir. E receba esta palavra profética aqui: Deus não te chamou para ser um destruidor de ministério, mas Deus te chamou para dar continuidade aos trabalhos realizados por esses abnegados servos de Deus. Eu tenho 5 minutos e eu vou usar uma palavra em 5 minutos e eu vou encerrar a ministração de hoje. Eu não vou chegar no versículo 10. Olha para o versículo 2. Olha para o versículo 2, vê se está escrito assim: e sucedeu que naquele dia, estando Eli o quê? A posição deitada na Bíblia não reflete nada positivo, é sinal de decadência. Mas olha o que está escrito, a Bíblia não diz que Eli estava só deitado, mas ele estava deitado aonde? Ele estava deitado aonde? Mesmo deitado, Samuel não removeu-o do lugar. Mesmo deitado, ele tinha seu lugar garantido no templo. Eli, mesmo fragilizado, tinha seu lugar garantido no templo. Eu vou contextualizar e vou terminar aqui. Querido, receba esta palavra. Mesmo diante da grande crise espiritual e ministerial que o sacerdote estava vivendo, ele continuava tendo seu lugar no templo. E Samuel respeitava esse direito.
Amados, ouça esse conselho. Não aceite fazer parte do caminho de Caim. Não mate ninguém para você se promover na vida. Não aceite fazer parte da escola de Judas. Não venda seu líder por 30 moedas de prata. Não traia seu líder. Não aceite fazer parte do ministério de Balaão. Não aceite propina, não se venda para corromper o povo de Deus. Receba esta palavra, você não precisa matar, você não precisa trair, e você não precisa tomar o lugar de ninguém para ter o teu espaço na obra de Deus. Deus não te ungiu para ser puxador de tapete de pastor. Deus te ungiu para ser coluna na casa de Deus. Deus te ungiu para ser coluna na casa de Deus. E deixa eu dizer algo aqui que vocês provavelmente nunca ouviram, mas eu vou liberar para vocês aqui. Homem não divide igreja. Homem não se rebela contra a liderança da igreja. Quem divide igreja é o diabo. Quem se rebela contra a liderança é Satanás. O primeiro pastor da Bíblia foi o próprio Deus. O seu rebanho era só de anjos. E o supervisor que ele delegou autoridade para cuidar do rebanho, se rebelou contra ele. Você não é melhor do que Deus. Não pense que você só vai pastorear anjos. Não pense que você só vai pastorear ovelhas. Lá tem alguns cabritos e alguns bodes que vão empinar diante da tua palavra. Deus pastoreava anjo, e o seu supervisor se rebelou contra ele e se tornou o diabo. Todos que se rebelam afloram o caráter de Satanás. E todos que afloram o caráter de Satanás têm uma terça parte de diabinhos ou de demônios para acompanhá-los. O pastor Josué Cipriano, o senhor nunca ouviu isso, mas vai ouvir hoje isso da parte de Deus. O diabo nunca será teu amigo, mas muitos que se dizem seu amigo se tornarão o diabo. O diabo nunca será teu amigo, mas muitos que se dizem seu amigo se tornarão o diabo. Mas não se entristeça, porque o Senhor não é melhor do que Deus. O destino deles é o inferno. É o inferno. É o inferno. E eu vou liberar a última palavra. Não se aproveite da fraqueza do seu líder. Não se aproveite da fraqueza do seu pai da fé. Não se aproveite do seu pastor, daquele que investiu em você quando você era um prostituto, quando você era um drogado, quando você era um alcoólatra, quando você era um adúltero, quando você não era nada. Tua família desejava você morto para se livrar de você, que você era uma ameaça, você era uma perturbação. A graça de Deus te alcançou, e um homem olhou para você, viu talento, viu vocação, te separou, te consagrou. Respeite esse homem. Na ausência dele, não tire a cadeira dele do lugar. Nas férias dele, respeite a imagem dele. Respeite o lugar dele. Se você não gosta dele, se você não gosta da palavra dele, se você não gosta da forma que ele pastoreia, pelo amor de Deus, respeite pelo menos a unção que está sobre ele, porque ele ainda representa o reino de Deus na terra.
Respeite a unção que está sobre ele. Cresça no seu ministério, sem mancha de sangue e com a consciência tranquila. Eu vou te explicar aqui. Davi teve um projeto e um sonho. Não há um lugar para o meu Deus habitar entre os homens. Eu vou construir uma casa para o meu Deus. Projetou, sonhou. Quando ele disse, eu vou construir, Deus chegou para ele, você não. Você não vai construir uma casa para mim. Quem vai construir é teu filho. Porque nas tuas mãos tem mancha de sangue. Deus não aceita nada com quem tem mancha de sangue nas mãos. Faça a obra de Deus com as mãos limpas. Prega-se muito sobre Daniel, mas tem um detalhe que passam por cima de Daniel. Quando o rei o lançou na cova dos leões, que ele passou a noite toda lá e os leões não devoraram, que o rei amanheceu o dia, não dormiu, e chamou Daniel, 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 que Daniel veio para fora. Daniel vai dizer assim ao rei, sabe por que eu estou vivo, rei? Está lá escrito no livro de Daniel, Daniel dizendo assim, o meu Deus achou inocência em mim. Se Daniel tem alguma culpa, era devorado pelos leões. Estou vivo porque o meu Deus achou inocência em mim. Não tem nada melhor do que fazer a obra de Deus sem mancha de sangue nas mãos e com a consciência limpa. Pode te caluniar, pode te apedrejar, pode te trair. A linguagem do sábio é o silêncio. Não manche as suas mãos com sangue e não tenha a sua consciência culpada. Deixa que Deus faz a sua defesa. Deus faz a sua defesa. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. A última palavra, Deus chega para Samuel, dá a ficha de Eli. Você não vai ver Samuel apontando um defeito de Eli. Samuel tem temor, mesmo com a revelação de Deus. Ele guarda tudo. Eli, depois que chega e diz, eu sei que Deus te passou algo, conte para mim. Aí ele, com a autorização do líder, vai encerrar. Agora, vou encerrar com um detalhe. Eli termina, segundo a Bíblia, caído da cadeira para trás. Foi Samuel que derrubou ele? Sabe o que é cair para trás? É como estar sentado e vir uma mão no peito e empurrar. Não foi Samuel que derrubou Eli para trás. Sabe quem foi lá no peito de Eli e derrubou? A mão de Deus. O Deus que põe é o Deus que tira. Você não é dono da igreja. Deus não mandou você amar a obra dele. Deus mandou você amá-lo acima de todas as coisas e teu próximo a si mesmo. E Deus não mandou você morrer pelo rebanho. Quem tinha que morrer pelo rebanho já morreu no Calvário. Deus mandou você pastorear, você cuidar. Se você não quer perder a salvação e quer ser bem sucedido no ministério, honre a unção daquele que é autoridade sobre a sua vida. Eu encerro dizendo, o teu líder, Deus te colocará em posição, em lugares que o teu líder não conseguiu chegar. Mas porque você o honrou, você será honrado por Deus. Deus te abençoe. Vamos ficar de pé.
Levante uma das suas mãos. Olhe para mim aqui. Talvez eu não volte mais a esta igreja. Mas deixa eu dizer algo para vocês aqui. Eu quero deixar isso bem claro. Todos que apoiam a rebelião, que divide a igreja, e que diz a minha visão é diferente, ele aflora o caráter e a natureza de Satanás. Você não foi chamado para ser mais um diabo. Já basta um diabo para nos tentar. Você foi chamado para expandir o reino de Deus, para representar o governo de Deus hoje aqui. Não permita o veneno da serpente te contaminar. Honre a unção daquele que é a autoridade sobre você. E hoje Deus está tratando de você aqui. Satanás não terá espaço, lugar na sua vida, porque você foi marcado por Deus. Você é a geração de Samuel, e você fará diferença na face da terra. E Deus te trouxe esta noite aqui para fechar brechas, para fechar brechas, para fechar brechas. Não haverá divisão, não haverá rebelião, não haverá partidarismo. Há poder no sangue de Jesus Cristo, há poder no sangue de Jesus Cristo. E se Deus está nessa casa e usando meus lábios, Ele vai confirmar esta palavra agora, testificando no teu espírito a presença dEle. Ashurigi awe kamanduriga mandaha bachamande abadaha badabagai. Shamandobe abadobe abaduriga bandobe abachoba amanduriga bandaha badabagai. Você não sabe a dor do coração deste homem. Você não sabe quanto esse coração sangra. Você não sabe as lágrimas que são derramadas aqui. Se você não pode ser um Samuel, se você não pode ser um Arão, um para levantar a mão dele, não jogue pedras, não calunie, não divida. Você não é diabo, você é ungido de Deus, você é servo de Jesus Cristo. Cadê os pastores que mandam seus membros dar glória a Deus? Cadê os pregadores que mandam a sua plateia dar glória a Deus? Omega bonjuri, omega mandobe abadori, gemanda habadobo, obobobe gebajuba, amanda habadabagai. Kamanduriya obe ewe shaba obe geba juba, obombobe ebejuba, amandobe bebodure, bahamadabagai. Kamandu yage awe shwa awege awe jua amandobe obe chaba oye gebandu. Debi obe howe eba shaba obe eba chaba abadaba obe kepa popa. Debi obe awe shaba abaya awe gia obe bebe eba chaba abadai. Laços estão sendo cortados e o ninho da serpente está sendo desfeito hoje aqui. Dabo eba obe kemandua abadobe abadobe eba chaba obe bebe biga babai. Porque o arado do Espírito essa noite está passando neste lugar. E hoje está sendo uma noite de cura, 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 de cura neste lugar. Pastor, eu sei que meu horário já extrapolou. Eu sei que meu horário me extrapolou. Mas sabe o que Deus mandou fazer aqui? Deus mandou o senhor ficar aqui na frente
aqui na frente, para frente dos seus obreiros. E Deus mandou, falou aqui: diga aos meus para sair do seu lugar e vim pedir perdão ao meu ungido. Se eles quiserem prorrogar o tempo deles na terra, pede para eles saírem do lugar e vir pedir perdão ao meu ungido. Hoje, se você quer prorrogar um pouco mais na terra, com a bênção de Deus, Deus está dizendo: saia do seu lugar e venha pedir perdão ao teu ungido. Vergonha, porque isso aqui salvará a tua alma. Pode sair do seu lugar e dizer apenas: meu pastor, me perdoe. Dizer apenas: meu pastor, me perdoe. Para garantir a salvação da tua alma, aproveite hoje, saia do seu lugar e diga: meu pastor, me perdoe. Pode vir mesmo, porque Deus está curando aqui. Se tem mais alguém, venha correndo e apenas diga: meu pastor, me perdoe. Mas não volte com esse coração ferido. Mais alguém venha correndo. Tem mais alguém? Aproveite essa oportunidade, porque nós vamos orar. E eu não gostaria de orar se pelo menos há uma feridinha no seu coração. Você pode vir agora e dizer: perdoa-me, pastor. É a tua chance. Se você quiser viver um pouco mais na terra, você pode vir agora, porque nós vamos orar. E você pode levantar as suas mãos aos céus. Pode levantar as suas mãos aos céus. E você pode dizer comigo: diante de Deus. Você pode dizer: diante de Deus. Diante de Deus, meu pastor pode contar comigo. Diante de Deus, meu pastor pode contar comigo. Conte comigo. A tua luta
será minha luta, as tuas dores serão minhas dores, tuas lágrimas serão minhas lágrimas. Conte comigo, nós vamos vencer juntos. Diga, nós vamos vencer juntos e chegaremos ao céu juntos. Fomos unidos para vencer. Feche seus olhos. Ó nosso Deus, nosso Pai que está nos céus, estamos diante da tua face agora, para te agradecer pela tua presença neste lugar, para te agradecer, Senhor, pela tua bondade, pela tua misericórdia, pelo teu amor, pela tua fidelidade. Ó Deus, para te agradecer pela revelação da tua palavra, pela tua presença entre nós, e nós rogamos a tua graça sobre nós. Renova nossas forças, Senhor, renova nossa fé, renova nossa fidelidade, Senhor, a ti, ao ministério, Senhor. E eu oro pelo pastor José Cipriano hoje aqui. Cobre o teu ungido com teu precioso sangue, o abastece com a tua graça, Senhor. Renova seu vigor, renova seu ministério, renova sua fé, renova seu dom, renova sua saúde, renova-o, 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 renova-o. Guarde o teu ungido, e ai daquele que tocar nele. Sustenta teu ungido com a tua forte mão, segure ele na palma das tuas mãos e o ajude a cuidar desta obra, Senhor. Ó Deus, que esta noite tu possa vir de uma forma especial, assim como esses pastores o rodeiam. O Senhor possa vir como tu vinha na Arca da Aliança e pousar sobre esses pastores, sobre teu ungido neste lugar. E toda obra das trevas contra esse ministério seja repreendida agora em nome de Jesus Cristo. Satanás perde a legalidade agora, e que esta noite uma unção fresca da parte de Deus seja liberada a esses homens, a esses pastores, ao teu ungido, Senhor Deus. Esta noite, Senhor, atende o nosso clamor, atende o nosso clamor, no nome precioso de Jesus. Quantos podem adorar a Deus? Quantos podem adorar a Deus? Santo é o Senhor Deus poderoso, filho de louvor, filho de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor.
Aleluia. Adore ao Senhor, adore ao Senhor. Aleluia. Poderoso, poderoso Senhor nosso Deus. Aleluia. 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 Poderoso Senhor nosso Amém, meus irmãos. Tome assento, só me dá 3 minutinhos, nós já encerramos. Deus seja glorificado. Louvado seja o nome do nosso Deus. Enquanto o pastor Cláudio estava ministrando aqui, eu lembrei dos pastores da galeria que nós temos ali, a galeria dos pastores. E eu estava pensando no falecido meu pai. Quantas vezes nós fomos de bicicleta, levando corneta na mão, levando uma bateria de carro na garupa da bicicleta. E às vezes, meu pai, ele fez um aparelho com 24 pilhas para poder tocar, para ser mais leve, para nos levar. Quantos cultos nós fizemos? Lembrei do pai do pastor Samuel, nosso patriarca, pastor Antônio Lemos. Naquele tempo que só eles tinham um carrinho, e eles ajudavam o pastor da igreja com o carrinho deles. E graças a Deus, que Deus abençoe você, meu irmão. Havia uma semanada aí que a gente está orando e Deus falava assim: faz uma semanada de perdão, faz uma semanada de perdão. E eu ia protelando, e a Aldete lembrando: quando é que você vai fazer uma semana de só para perdão? E eu dizia: vamos deixando, vamos esperar. Mas ainda quero, dentro desses 30 dias, nós fazer uma semana de perdão. Para nas nossas igrejas nós pregarmos sobre perdão, lá com os nossos obreiros. Aquele dirigente de congregação que não trouxe seu obreiro, perdeu. Seu obreiro poderia estar ouvindo essa palavra de Deus aqui. E seria uma bênção para você lá. Deus tem dito para mim: ande certo, faça as coisas direito, e eu limparei o teu caminho. Ande corretamente, ande na minha presença, e o resto eu limpo. Então que Deus possa abençoar a sua vida. E eu quero agradecer pelo carinho de você, pela você estar guerreando conosco.
Eu sei que é uma luta, eu estou aí guerreando, para a gente dar uma seguradinha, pelo menos, para o Espírito Santo não sair dentro da igreja, porque as coisas que vai entrando dentro da igreja são terríveis. Eu agora, nesse congresso, agora na banda aqui, eu pedi para não vir pessoas com barba, mas tinha um com barba tocando aqui. Tem pedido zelado, mas é difícil. Mas eu quero pedir aos maestros que segure. Peça para esse camarada, ó, continua na comunhão, tudo, mas fica sentado lá embaixo. Não venha fazer parte da liturgia do culto assim. E aqueles obreiros que botam nos seus púlpitos conjunto e gente de outro lado, que vem todo, não tem nem o nosso jeito e vem todo estraçalhado. Não faça isso, meu irmão. Eu estou tendo um coração de pastor, porque o coração de pastor é flexível, mas vai chegar um momento que eu sou obrigado a cortar isso. Não vou aceitar isso. Então não faça, porque eu não aceito isso aqui. Nós temos que ter a presença de Deus aqui. Se a presença de Deus falar em nosso meio, nós vamos entrando pelo caminho de Deus. Que Deus te use em profecia, que Deus use você em revelação, que Deus abençoe. Nós queremos, se Deus permitir, que o pastor Cláudio venha aqui para fazer um seminário, junto com aquele grupo de seminário que nós temos. O pastor Cláudio vinha aqui para ministrar um seminário para nós, junto com outros pastores. Nós tivemos aqui o Alain Brizotti, que foi muito bom, e tivemos também aquele outro pastor que foi maravilhoso. Mas vamos ver se ainda no próximo ano a gente possa agendar. Só lembrando, meus irmãos, que nós vamos ter ano que vem o nosso 80 anos da Assembleia de Deus, e eu já estou com o nome de uma equipe para tomar a frente disso. Devo ligar para eles essa semana, para na próxima semana a gente fazer uma reunião junto, para eles já começarem a trabalhar nesse projeto que é os 80 anos da Assembleia de Deus. Queremos, quem sabe, fazer uma Bíblia comemorativa, e eu quero a oração dos irmãos. Aqueles que não colocaram ainda o seu nome na oração, ore conosco os 30 dias. Vamos pedir que Deus nos dê graça para nós sermos homens de Deus, que a igreja olhe para mim e para você, para nossa família, e diz: ali está um homem de Deus, ali está uma mulher de Deus, e a gente caminhar debaixo da mão de Deus. Amém? Fica em pé em nome do Senhor Jesus. No dia 14 do próximo mês, nós teremos aqui, no dia 14 agora, nós teremos a reunião da terceira idade. É isso, pastor? É no dia 14 agora que vai ter a reunião da terceira idade? Quinta-feira, né? É no mês de outubro que tem o encontro da terceira idade, né? 14 e 15 vai estar o pastor Celso, o pastor Nelson Bolt, que é um dos nossos pastores da nossa convenção. Ok. Meu irmão, continue orando pelas famílias que estão pedindo oração, que estão doentes. Lembre deles, ore por eles. Vamos continuar orando pela família do pastor Tófilo, para que Deus guarde e abençoe ele que vai viajar para lá, que o Senhor possa guardar. Deus te abençoe. Nós queremos lembrar que dia 8 é o encerramento dessa campanha. Floripa, eu oro por ti. Eu quero que você ore, faça lá 30 dias de oração, meia horinha, escolhe lá um horário, né? Tire um dia para jejuar também nesse mês, e peça a bênção de Deus também sobre esta cidade, e Deus vai abençoar. Levante uma de suas mãos ao céu e oremos. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, nesta noite nós queremos te louvar e te dar graças pela mensagem que ouvimos essa noite, pela maneira preciosa, a maneira maravilhosa que tu usou o pastor Cláudio aqui, Senhor, para ministrar ao nosso coração. Que o Senhor possa abençoar, que haja entre nós, entre os nossos obreiros, entre nossas famílias, Senhor, a unidade, que haja entre nós realmente, Senhor, o carinho, o respeito e a harmonia. Eu sei que o Senhor tem guardado essa igreja e continuará guardando, e todas as obras do diabo cairá sempre por terra, porque o Senhor sempre é maior, e nós, através da nossa intimidade contigo, Senhor, nós seremos sempre mais do que vencedores. Por isso agora leva cada um dos teus filhos aos seus lares, guardando-os debaixo das tuas mãos santas e preciosas, que o teu nome seja glorificado, desde agora e para sempre. Amém.
Não, nessa quarta-feira nós vamos suspender também a nossa reunião dos obreiros de novo, tá? Seria depois de amanhã. Nessa quarta-feira, devido a muitas atividades, vamos deixar, aí eu tenho um descansozinho também, tá? Quarta-feira, se algum pastor quiser ir lá no pastor Valdeci, a despedida dele. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amanhã o pastor Carvalho Júnior estará conosco, e Deus abençoe você que trouxe a sua semente, semeou aqui essa noite, em nome de Jesus.